Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie a todos. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo online de O Livro dos Espíritos, aqui na Casa Espírita, o Semeador. E hoje nós vamos abordar as questões de número 291 a 303 na linha A. São questões que abordam dois assuntos: a relação simpática ou antipática entre os espíritos, e quando se fala espíritos, a gente está falando dos espíritos desencarnados, e também das metades eternas. E antes da gente iniciar o estudo, nós vamos fazer a nossa oração, fechando os nossos olhos e rogando ao Pai que abençoe esta noite, este estudo, que a compreensão destas questões que o nosso irmão Allan Kardec fez possa nos trazer entendimentos que nos auxiliem na nossa jornada evolutiva. Que os benfeitores estejam conosco, nos intuindo, nos iluminando, e que nesse instante o Mestre Jesus possa derramar sobre todos nós o seu amor, a sua luz, a sua paz, e nos envolver nessas vibrações tão doces que asserenam a nossa mente, o nosso coração e nos despertam a esperança, a boa vontade, a coragem de lutarmos por sermos nós, seres humanos melhores. Assim seja. E antes da gente começar, nós vamos ler, as questões e também as respostas. Nós vamos lembrar que quando a gente fala de relacionamentos, nós estamos falando das afeições, dos sentimentos que nós desenvolvemos uns com os outros. Então, quando a gente fala em relações simpáticas, são aquelas relações de amizade. Nós podemos colocar aqui, no caso, de nós encarnados, as relações amorosas, as relações mais íntimas. E quando a gente fala antipáticas, são o quê? As nossas relações de inimizades, de mágoas, de ressentimentos, e até mesmo de ódio, de desejo de vingança. Então, quando a gente pensa em nós encarnados, com esses sentimentos, essas emoções, nós desencarnados, o que a gente sabe? Que nós vamos retornar a essa verdadeira vida, ao plano espiritual, da mesma forma que nós vivenciamos aqui na matéria, porque nós somos uma individualidade, um espírito imortal, ora encarnado, ora desencarnado. Para quê? Para que a gente possa atingir essa perfeição. E atingir a perfeição é desenvolver toda essa latência do amor com que fomos criados, cada um de nós. E quando a gente fala em almas gêmeas, essas metades eternas, quantos e quantos romances nos trazem histórias lindas. Muitos são aqueles que creem na teoria da alma gêmea. O que seria essa teoria? Até Kardec chama de metades eternas, como se cada um de nós tivesse uma metade, fomos criados metade, e para nos completarmos teria a nossa alma gêmea, a outra metade, que em algum ponto da nossa vida, vamos dizer assim, nós encontraríamos essa metade. E aí formaríamos esse todo, essa individualidade. Será que isso é real? Os espíritos superiores vão nos trazer. Então vamos iniciar na questão de número 291, vamos só ver aqui até que hora que nós temos. Então a questão de número 291. Além da simpatia geral determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? O que Kardec está falando? Que além dessa simpatia geral, afinidade de gosto, então quando a gente
pensa, nós frequentamos a religião espírita, a casa espírita, quantas afinidades nós temos na casa espírita, as nossas amizades, às vezes relacionamentos ligados ao esporte, à vida social. Além dessas afinidades de gosto, o que Kardec quer saber? Se há afeição particular entre os espíritos, né? Vamos lembrar que ele aborda os espíritos desencarnados. E aí, quando a gente pensa, o que seria uma afeição particular para a gente entender? Às vezes a gente ama tanto uma pessoa e a gente fala, não sei porquê, mas eu amo tanto aquela pessoa. O que significa esse não sei porquê? Porque às vezes não temos os mesmos gostos, às vezes, né? Até brincamos que os opostos se atraem. Então, esse sentimento particular que não está ligado nessa generalidade da semelhança de gostos. O que os espíritos superiores respondem? Sim, como entre os homens. Mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Olha que interessante. Então, assim como entre os homens, tem essas afeições particulares. Mas entre os espíritos, esse liame, essa união, o que significa ser mais forte? Ela é verdadeira. Por que verdadeira? Porque os espíritos já não têm mais o quê? Quando a gente fala nessas paixões mundanas, são interesses da matéria. Às vezes a beleza física, a riqueza, qualquer interesse que nós tenhamos pessoal que nos liga ao outro. Já nos espíritos não tem mais nada ligado a essa matéria. Então essas afeições entre os espíritos, elas são mais fortes no sentido de serem verdadeiras, sentimentos verdadeiros e não mais com nenhum tipo de interesse. Já na questão de número 292, Kardec pergunta, há aversões entre os espíritos? O que seriam essas aversões? Será que existem mágoas, ressentimentos, afastamentos, ódios entre os espíritos? E antes de ler a resposta, o que vem na nossa mente? Claro que tem, deve ter, né? Os espíritos devem sim ter aqueles outros espíritos que não sejam simpáticos, que tenham problemas. E os espíritos superiores vão responder o quê? Não há aversões, senão entre os espíritos impuros, e são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. Então, quando a gente pensa que naturalmente tem, é porque a gente ainda é espírito inferior. Ele coloca aqui os espíritos impuros. Então, o espírito puro não tem aversão por ninguém. Mas os espíritos, conforme a condição evolutiva, guardam sim. Guardam mágoas, ressentimentos, guardam muitas vezes, né, vamos dizer assim, se fixam em alguma atitude do outro e sofrem, permanecem tempos e tempos em sofrimento, ou então desejando, né, o sentimento de vingança. Mas o que é interessante aqui nessa questão? Que os espíritos superiores nos fazem um alerta, que são esses espíritos, esses que são que têm mágoas, ressentimentos, que são infelizes, que vão excitar em nós as inimizades, as dissensões. Então a gente vê aqui, muitas vezes, obsessões, influenciações negativas. Para quê? Às vezes, numa discussão, esses espíritos nos influenciam negativamente para que a gente tome aquilo de uma forma mais profunda, mais dolorida, e muitas vezes nós brigamos, nos afastamos das pessoas. Existiu uma influência negativa? Sim. Mas porque encontrou em nós o quê? Afinidade. Afinidade onde? No nosso orgulho, na nossa vaidade. E aqui a gente presencia
causas de obsessões que podem se prolongar por existências e existências. Então, quando a gente lembra, né, da definição de obsessão, a obsessão clássica, o que Kardec fala? É quando um espírito desencarnado, ele persegue o encarnado, porque teve alguma dissensão, alguma aversão, alguma briga, e ele quer se vingar. Então, às vezes, nas reuniões mediúnicas, a gente tem muitos relatos de tanta dor, de tanto sofrimento, por quê? Por essas inimizades, por essas brigas, por essas ofensas. Então, quando a gente está diante de uma resposta dessa magnitude, qual que deve ser o nosso pensamento? Por que nós estamos nos afastando de determinadas pessoas? Por que nós estamos cultivando sentimentos de inimizade? E o que isso é importante? Para que não se torne casos de obsessões. E aí vem uma reflexão. Somos nós a causa dessas picuinhas, dessa inimizade, que a gente peça perdão. Que a gente possa deixar de lado o orgulho, vaidade. Se a gente se reconhecer errado, que a gente peça perdão, que a gente exponha o nosso sentimento. E não precisa estarmos encarnados. Às vezes, foi alguém que já foi embora, que peçamos perdão. Agora, se foi o outro que nos ofendeu, que a gente não fique guardando sentimentos ruins. Que a gente ore, que a gente perdoe essa pessoa que já foi. Se estivermos a caminho, que a gente também perdoe. Pode ser que a gente se distanciou por questões de afinidade, não temos mais a mesma afinidade. Mas desejarmos o bem é muito importante. Por quê? Porque aí nós retornaremos ao plano espiritual sem essas amarras, sem essas complicações. Porque se mesmo a gente perdoando, cultivando bons sentimentos com o outro, se ele se enclausurar no ódio, não vai nos alcançar. Por quê? Porque não estaremos vibrando nessa sintonia, meus irmãos. E aqui a gente percebe o quão importante é o ensinamento do Cristo Jesus sobre o perdão, perdão das ofensas, perdão incondicional. Felizes os misericordiosos. Por quê? Porque nós nos libertamos, independente do outro, de carregarmos essa mágoa, esse ressentimento, que ao invés de nos deixar evoluir, crescer, nos prende aos mundos inferiores, nos prendem às dores, sofrimentos de um ego inflado, de um ego orgulhoso, vaidoso. Para quê? Então é interessante a gente compreender que os espíritos, quando guardam esses ódios, esses ressentimentos, são espíritos ainda, no caso, impuros, e a gente pode colocar, são os espíritos inferiores. Já na questão de número 293, Kardec vai perguntar: 2 seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? É uma questão semelhante, mas aqui ele modifica um pouco. O que ele está insistindo? Aqui ele já coloca 2 seres que foram inimigos na Terra. Vamos pensar, a gente e o nosso inimigo. Aí nós desencarnamos, nós e esse nosso desafeto. Vamos pensar, né, num desafeto mesmo, nesse inimigo. Nós vamos lá no plano espiritual guardar esse ressentimento. Será que a gente vai guardar? E os espíritos superiores dizem que não. Olha que interessante, não. Compreenderão que sua dissensão, né, que essa briga, era estúpida e um motivo pueril. Então, muitas vezes, quando nós desencarnamos e até encontramos esse desafeto, o que acontece no plano espiritual? A linguagem é o pensamento. Então, a gente está percebendo o outro. E às vezes a gente vai perceber o que? Nossa, por que brigar? Por que ter ficado, né, com esses sentimentos ruins? É aquele que entende o quão fútil é o motivo da briga.
Então, muitas vezes, é aquela sensação que a gente passou por algo difícil e, passado algum tempo, a gente consegue rir da situação, por perceber que não era uma situação tão... a gente fala de sentimento, é difícil, mas que não precisava chegar ao ponto que chegou. Mas essa resposta, ela tem coisas que a gente não pode deixar passar. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade até que se purifiquem. Então, se nós nos focarmos ali na briga, nesse sentimento de raiva, de ódio, nesse sentimento às vezes até de vingança, que a gente quer que o outro pague, que o outro sofra. Às vezes a gente se acha muito caridoso e fala, não, eu só quero que a justiça divina seja feita. Quando a gente fala que quer que a justiça divina seja feita, o que a gente está desejando para o outro? Que Deus possa ir lá e condená-lo pelo que ele fez. Então são sentimentos o quê? Da mesma forma, são sentimentos em que nós desejamos o mal do nosso irmão. E a gente esquece que Deus nos ama, mas ama aquele irmão da mesma forma. Então, se são espíritos inferiores, ainda arraigados a esse orgulho, egoísmo, vaidade, o que vai acontecer? Vai prolongar. E prolongando é uma barreira para que alcancem a perfeição, ou seja, é uma barreira à nossa evolução. Se não foi senão um interesse material que os separou, não pensarão mais nele por pouco desmaterializados que estejam. Então, se foi alguma coisa na matéria, estando no plano material e percebendo, o quão aquilo foi ilusório, passageiro, se forem espíritos, aí a gente tem que também pensar o que na moralidade desses espíritos, naturalmente essa inimizade, essa antipatia se desfaz. Se não houver antipatia entre eles, o motivo da dissensão, não mais existindo, podem rever-se com prazer. Então acontece muito de desencarnar inimigos e no plano espiritual, ao se encontrarem, se olharem, se entenderem e toda essa dissensão se desfazer naturalmente. E é interessante porque mais uma vez, o que a gente percebe? Um conselho para nós encarnados. Se nós temos problemas com alguém, que a gente possa buscar olho no olho, conversar. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós damos oportunidade de alguém nos falar o porquê de alguma ofensa, às vezes a gente vai até dar razão para o outro. Porque o outro vai nos falar também de nós, das nossas atitudes que muitas vezes nós não percebemos. Nós nos fixamos naquilo que o outro nos fez de mal. E aí tem aquela historinha que é interessante, 2 amigos vão viajar e de repente ali, um brigando com o outro pega e chega às vias de fato, eles brigam. E ele pede ali para o seu servo escrever na areia, na beira ali do mar, que naquele dia, naquela hora, o amigo, o fulano de tal, o magoou, o esbofeteou. E perdoaram, continuaram a viagem, estavam juntos. E esse mesmo amigo, depois, o que ele fez? Teve uma situação de risco, ele salvou a vida desse outro. E ele então pediu para que o servo pegasse ali as ferramentas e escrevesse na rocha que naquele dia, naquele momento, o seu amigo salvara a sua vida. E o servo fez uma pergunta interessante. Meu amo, por que quando ele lhe ofendeu, você escreveu na areia à beira do mar? E agora que ele salvou a sua vida, você escreveu na rocha? Ele falou muito simples. Porque as inimizades, as ofensas têm que passar. A água do mar vai apagar aquilo. Já aquilo que nos foi feito de bom, nós devemos cravar na pedra, ou seja, gravar em nós. E o que nós fazemos aqui, meus irmãos?
A gente faz totalmente o contrário. Às vezes aquele amigo que nos aconselhou, que muitas vezes esteve ao nosso lado, por um único deslize, por uma ação má, nós cortamos relações, tiramos ele da nossa vida. Por quê? Por um ato, nós esquecemos tantos e tantos que foram atos de amizade, de bondade. E essa reflexão é importante, para que a gente possa ir pautando nessa existência o crescimento do nosso espírito, buscando seguir o caminho que o Cristo nos ensinou. Aqui está falando da relação dos espíritos, mas que é ligado aos encarnados. Por quê? Porque somos espíritos que, por um tempo, estamos vivendo na matéria, mas vamos retornar ao plano espiritual. E nessa questão, Kardec faz um comentário, que da mesma maneira que dois escolares, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis, deixam de se malquerer. Então, às vezes, uma briga lá, né, no maternal, como se diz, quando a gente reencontra a pessoa, aquilo não existe mais. Foi uma coisa de criança, foi tão assim, ínfimo, né, pueril, no sentido assim, de uma coisa banal. E aí, naturalmente, isso se desfaz. Agora, se nós nos fixamos no ego, essa puerilidade a gente consegue, a gente não cresce. Então, quem cresce, naturalmente desfaz as antipatias. Aquele que se fixa na antipatia, esse deixa de crescer, ele fica estagnado. Não que a gente não fique estagnado, que a gente perdoe, peça perdão, que a gente possa o quê? Retirar peso de mágoas e ressentimentos. É fácil falar. Sim, é mais fácil falar. Mas todos aqueles que já perdoaram sabem o que a gente está falando. Como que é tão bom você olhar para aquele que te caluniou por tanto tempo, que maldisse, e você olhar como alguém que ainda está doente e só sentir sentimentos bons, nós estaremos bem. Não vamos ficar carregando o peso desse ressentimento nessa mágoa. Que a gente possa crer em Jesus e perdoar as ofensas incondicionalmente. Na questão de número 294, a lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro é obstáculo à sua simpatia? Então, quando a gente se fixa nessa lembrança da má ação que alguém fez conosco, é um obstáculo a gente ficar amigo dessa pessoa? Sim, ela os leva a se distanciarem. Sim, então quando a gente só fixa naquilo que o outro nos prejudicou, isso aqui até mesmo para aqueles espíritos encarnados que estão vivenciando de forma conjugal. Então estão ali se relacionando e se enchendo de mágoas uns com os outros. Estão juntos fisicamente, mas emocionalmente distanciados. Por quê? Porque só fica fixado nas más ações. Os espíritos também que se fixam nas más ações vão se tornar obsessores, vão se tornar ali aqueles espíritos sofredores, por escolha nossa. A gente tem livre-arbítrio. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Então, vamos pensar, né? Nós prejudicamos alguém. Ele desencarnou. Qual o sentimento dele para conosco? Se são bons, perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Então, se ele está desencarnado e ele percebe em nós o arrependimento, ele nos perdoa. Por isso, a importância de nós orarmos pelos desafetos, de pedirmos perdão, até mesmo aqueles que a gente nem sabe que fez algo. Interessante que na reunião mediúnica veio uma pessoa que estava perseguindo outra e percebeu que ela orava, a pessoa encarnada orava, pedindo perdão, mesmo que não lembrava, ela pedia perdão a todos aqueles que ela ofendera, seja nesta ou em outras existências. E isso mexeu com o espírito. Ele percebe que o arrependimento, então é muito importante. Se são maus, podem conservar o ressentimento e por vezes vos perseguir até
numa outra existência. Então, que casos de obsessão. Às vezes, várias e várias existências, tempos e tempos presos nos ódios, nas mágoas, nas vinganças. Deus pode permiti-lo como um castigo. Então, a esse castigo a gente tem que entender por que Deus permite. É a lei de causa e efeito. Esse castigo não é no sentido de uma punição, é no sentido de aprendizado. Quando nós vamos nessa lei de causa e efeito, tendo a consequência desse nosso desamor, dessa nossa inimizade por outro ou por outros, então essas consequências dolorosas nos despertam. É a lei nos chamando à reparação. É a lei nos relembrando que nós somos amor, que a nossa destinação é felicidade e não essas complicações no sofrimento e nas dores. Na questão 296, Kardec vai perguntar: a afeição dos espíritos são suscetíveis de alteração? Então, os espíritos, eles podem alterar aquilo que eles sentiam? Então, eles sentem uma coisa hoje, outra amanhã, parece os encarnados, né? Isso acontece com os espíritos? Não, porque eles não podem enganar-se. Não usam mais a máscara sob a qual se ocultam os hipócritas, e é por isso que as suas afeições são inalteráveis quando eles são puros. O amor que os une é para eles fonte de uma suprema felicidade. Então, o espírito puro que ele está falando, essa afeição, ela não se altera. O exemplo é Jesus, que veio nos ensinar o caminho da verdade e da vida. Nós o condenamos, o torturamos, o assassinamos, e o amor dele para conosco permaneceu inalterado. Essa questão deve ser o nosso guia, o nosso exemplo, porque foi o próprio Mestre Jesus quem demonstra a sua veracidade. Aqui esteve e continua nos amando, Espírito puro. E se nós queremos alcançar a plenitude do amor, meus irmãos, a gente deve começar hoje, aqui e agora, a perdoar, a não guardar mágoas, a não cultivar antipatias. Se não temos ligações afetivas, se não temos afinidade com o outro, seja pelo motivo que for, a gente pode orar, desejar o bem e não ficarmos falando mal, não ficarmos a todo e qualquer instante apontando dedos e julgando. Se não temos afinidade, sigamos e oremos por esse irmão. A afeição de dois seres a afeição que dois seres mantiveram na terra prossegue sempre no mundo dos espíritos. Então, aquelas pessoas que nós amamos, esse amor vai prosseguir? Sim, sem dúvida, se ela se baseia numa verdadeira simpatia. Mas, se as causas de ordem física tiverem maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. Então, se for em sentimento verdadeiro, é claro que ela vai ser o quê? Eterna. Agora, se essa grande afeição que nós temos está ligada a algum interesse material, logo a gente desencarne ou essa pessoa desencarne, não tem afeição verdadeira, ou seja, se não tiver sentimento, não. As afeições entre os espíritos são mais sólidas. Deixa eu cuidar aqui que eu não quero passar a página. São mais sólidas, mais duráveis que na terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Aqui também a gente volta para Jesus. Sentimentos no sentido de espírito e verdade, sentimento verdadeiro. Esse nada nem ninguém vai separar. Se é verdadeiro, é para sempre. Por isso que o casamento espírita, ele não precisa ser ali, né, uma bênção religiosa, não precisa ser na lei civil, tem que ser a união por amor, por sentimento. Por isso que Jesus fala, aquilo que Deus uniu, o homem não separa, nada separa. E mudando agora de assunto para as almas gêmeas,
que a gente já está no nosso horário. Eu vi aqui. Não, ainda tem mais um tempinho, graças a Deus. As almas que se devem unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente. Então, desde que a gente foi criada, é como se Deus nos criasse metade. E a nossa outra metade está por aí. E um dia, fatalmente, a gente vai conhecer essa metade eterna, essa alma gêmea, e vamos nos unir eternamente. Parece conto de princesa, né? Felizes para sempre. Então, a gente tem que encontrar essa alma gêmea, essa metade. Será que isso é real? O que os espíritos nos dizem? Não. A teoria das almas gêmeas, das metades eternas, ela não é real. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, a perfeição que adquirem. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta felicidade completa. Então, quanto mais elevado, mais amor por mais pessoas, por mais espíritos nós teremos. Então, conforme o nosso grau evolutivo, nós vamos tendo as nossas afeições. Então, hoje nós temos as nossas afeições que não abarcam um círculo muito grande. Já o espírito puro, ele ama quem? Toda a humanidade, todo o universo. Então, quando a gente pensa nessa outra metade, não existe, porque nós somos individualidades. Deus já nos cria essa individualidade perfectível, com todas as potencialidades para ser esse espírito puro e amar em plenitude, não no círculo muito restrito. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala, na reencarnação, o que o Evangelho traz? Que muitos de nós não gostamos porque a gente pensa assim, nossa, a hora que eu desencarnar, quantos maridos que eu tenho, quantos filhos, e não é assim. O espírito, quanto mais elevado, mais afeição, mais amor pelo próximo ele vai ter, e consequentemente, mais conexão com Deus. Então, essa questão de a gente foi criado metade, ela não é real, não é verdadeira. Na questão de número 299, Allan Kardec, ele vai fazer uma pergunta interessante, porque muitos espíritos deram comunicações falando que encontraram suas almas gêmeas, falando dessas metades eternas. Então, Kardec faz esse questionamento. Em que sentido se deve entender a palavra metade de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Então, a gente vê muito entre o casal, o casal romântico. É a minha metade. O que a gente está falando? Que a gente tem tanto amor um pelo outro, tanta afinidade. Então, muitas vezes a gente usa esse termo. Ou então, pais e filhos, que aquele filho completa, aquele filho tem tanta afinidade. Então, muitos espíritos usam dessa teoria da alma gêmea. Por isso, Kardec pergunta, o que a gente vai entender, então, dessas metades eternas? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, quando separado, estaria incompleto. Aqui é tão lógica essa resposta. Se a gente fosse metade, então para que a gente fosse inteiro, sempre teria que estar com esse outro. E não é assim. Porque se Deus nos cria a todos iguais, com essa centelha sagrada do amor, para adquirirmos, adquirirmos no sentido de potencializar as virtudes latentes em nós. E que todos nós seremos iguais na perfeição, seremos co-criadores, comungando do pensamento divino. Não tem muita lógica, muita razão a gente achar que Deus fez todo mundo metade para depois se unir. Então as uniões são de simpatia, de sentimento, e quanto mais elevado, mais amor nós teremos a Deus, ao próximo e a nós mesmos.
Dois espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade? Ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Às vezes muita gente fala, né? Ah, eu amo tanto a minha esposa, amo tanto meu marido, aí na outra encarnação eu vou ficar com outra pessoa? Então, esse pensamento, ele é muito o quê? Muito material. Ele é muito egocêntrico. Porque o amor, quando a gente fala, é o amor fraterno. Essa simpatia, se a gente ama a nossa família, os filhos, o cônjuge. Então, quando nós desencarnarmos, esse amor é eterno, é a família espiritual. Se numa próxima encarnação tivermos que experienciar com outros irmãos, ali também para ter uma ligação afetiva, a gente vai crescendo esse círculo de espíritos familiares, familiares na simpatia, no sentimento do bem, do amor. Então a gente está crescendo e não nos fixando muitas vezes nessa visão pura e simplesmente material. E eles respondem, os espíritos superiores: todos os espíritos são unidos entre si. Olha que resposta que nos faz lembrar do ensinamento de Jesus, quando ele vem e nos diz que somos uma família universal, somos todos irmãos. Não somos pares românticos, metades eternas, almas gêmeas. Somos todos irmãos. Jesus nos diz: haverá um só pastor e um só rebanho. Falo dos que já atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, já não tem mais a mesma simpatia pelos que deixou. Essa simpatia no sentido de sentimento, o sentimento engrandece, o sentimento aprofunda-se. Porque quando muitas vezes a gente fala do amor, a gente está falando de um amor ciumento, em que nós queremos até mesmo que mandar no outro. O amor verdadeiro, ele liberta. Que o outro seja feliz mesmo sem a gente. A gente fala, ah, não, aí não, né? Então a gente vai percebendo o quão grande é esse sentimento. E que a gente deve buscar o quê? Amar em plenitude também, desde já, nos dedicarmos a esses nossos afetos, a todos aqueles que a gente convive, buscando amá-los verdadeiramente, no sentido de que eles sejam felizes, que a gente possa contribuir e não cobrar. Não querermos o contrário, que eles nos façam felizes. Ah, meu filho tinha que ter essa profissão. Meu filho tinha que ter essa opção sexual. Meu filho tinha que ter essa religião. Tinha que fazer aquele esporte que eu tanto amei. Ah, eu amo tanto, queria que fosse feliz. E às vezes ele está muito mais feliz do que nós. Então, quando a gente ama, é no sentido de a gente doar, servir, desejar que ele esteja bem. Mesmo que o que ele considere bem não é o que nós consideremos. É a barreira do preconceito. A barreira que o amor, meus irmãos, vence. Quebra todo e qualquer preconceito, quebra todo e qualquer desejo de exclusividade, de posse. É o amor que liberta. É aquele que diz: seja o que for, eu estou aqui com você. Na questão de número 301, Kardec pergunta: dois espíritos simpáticos. Aqui Kardec é engraçado, ele vai fazer a mesma pergunta. Ele ainda não se convenceu. Dois espíritos simpáticos são um complemento um do outro? Ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? E aí os espíritos superiores vão ser também, vamos dizer assim, mais claros. A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. O que ele está falando aqui? Vamos pegar os bons espíritos. Por que eles se unem? Pela tendência de praticar o bem. Os maus espíritos, o que os une? A tendência de prejudicar, de fazer o mal. Eles se comprazem nisso, então tem essa afinidade. Porque a gente fala de simpatia, né? Simpatia no gosto. Então, tem os que se unem para o bem e para o mal.
E aí eles são bem contundentes. Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade. E a doutrina espírita nos deixa bem claro que nós somos individualidades perfectíveis. Não existe outra individualidade que vá nos completar. Para alcançarmos a perfeição, nós necessitamos dos atributos que já temos, dos atributos do espírito imortal. Principalmente o da vontade de conhecermos, de nos tornarmos sábios, de amarmos, de nos moralizarmos. Na 302, Kardec pergunta: a afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Então, ele está perguntando se tem a ver com o processo evolutivo. Então, além dos sentimentos, se o conhecimento também estaria intrínseco nessa afinidade. E sim, na igualdade dos graus de elevação. Somente um espírito puro, que já conhece a amplidão de amar, vai compreender a missão do Cristo. Muitos de nós, o que a gente pensa? Nossa, mas eu vou chegar lá na perfeição, nessa felicidade suprema, e vou ter uma missão de ir em algum mundo para ser assassinado, torturado? A gente não compreende. Por quê? Porque a gente não atingiu o grau de sabedoria e de moralidade. Na 303, os espíritos que hoje não são simpáticos podem sê-lo mais tarde? Então, as nossas antipatias de hoje, amanhã serão simpatias? E a gente sabe que sim, porque se a gente vai chegar à perfeição, nós vamos amar a todos indistintamente. E é o que os espíritos superiores vão nos responder: sim, todos o serão. Assim, o espírito que está numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera em que se encontra o outro. Seu encontro se realizará mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas que se submetera, tiver permanecido no mesmo estado. Então, aqui o que eles estão falando nessa condição evolutiva? Alcançando a perfeição, vamos amar a todos indistintamente. E todos que alcancem a perfeição também. Então, a gente vai ter esse relacionamento. Agora, muitas vezes, nós nos elevamos e deixamos um desafeto para trás. Mas à medida que esse desafeto, ele também vai amando, progredindo, ele vai nos alcançar. Nem sempre na pureza, porque às vezes ele pode até mesmo nos ultrapassar. Por quê? Porque o progresso, a jornada evolutiva é intrínseca a cada um de nós, ela é autônoma. Nós somos artífices, não existe um tempo pré-determinado, e sim a cada um segundo as suas obras. Na 303, a linha A nossa última questão, já estamos quase na hora. 2 espíritos simpáticos podem deixar de sê-los? Aí a gente pensa em nós, nossa, eu era tão amiga de fulano, e hoje a gente não é mais amigo. E a mesma coisa é respondida, certamente, se um deles é preguiçoso. A gente fala, mas que resposta é essa? O que é ser preguiçoso? Às vezes, quando a gente pega ali os 7 pecados capitais, a gente acha que a preguiça é branda. Mas no livro Céu e Inferno, a gente vê que a preguiça, ela é um atributo dos espíritos endurecidos. Quem são esses espíritos endurecidos? São aqueles que não ligam, que deixam de lado, que deixam para depois esse processo evolutivo e permanecem estagnados, sem força de vontade. Tem tudo ali para poder chegar a essa perfeição, mas desacreditam de si mesmos. É interessante, é o que está falando. Quando um é preguiçoso, ele pode permanecer o quê? Nessas antipatias. Às vezes, quando a gente pensa, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é preguiça. Quando a gente olha para o outro e fala, nossa, a pessoa alcançou essa situação, mas também, privilegiado, a família tem dinheiro,
ele tem isso, tem aquilo. Então a gente vai tendo desculpas para quê? Para ficar para trás. Isso é uma grande ofensa, vamos dizer assim, a esse Pai de amor, de justiça, que nos dá tudo que nós necessitamos. Então, para que a gente possa olhar para a preguiça, é claro que um dia ou outro que estejamos cansados, não é essa preguiça que a gente está falando, mas é aquele desânimo em que nós vamos só cultivando esse desânimo. Não estamos falando de depressão, que são casos graves, a gente está falando de desânimo, de falta de vontade, de preguiça, que a gente deixe de lado, porque é um obstáculo enorme ao nosso aprendizado, à nossa evolução. São vários os exemplos dos espíritos endurecidos, que a gente vai ler ali e achar que a pessoa ela está fazendo algo tenebroso e na realidade ela não está fazendo o quê? Nada. Nem por si, nem pelo próximo. E para a gente finalizar, nós vamos finalizar com o comentário de Kardec, que ele vai fechar esse assunto das almas gêmeas, das metades eternas. A teoria das metades eternas é uma imagem que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. A gente pode usar para falar que o outro é a nossa cara metade, a nossa alma gêmea, né? De uma forma romântica, não tem problema. Desde que a gente entenda que somos individualidades. O outro um e nós também um. Os espíritos que dela se servem não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e exprimiram o seu pensamento pelos termos de que se teriam servido na vida corpórea. É necessário rejeitar esta ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, devem um dia fatalmente reunir-se na eternidade, após terem permanecido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Então, que a gente deixe essa teoria das almas gêmeas, das metades eternas, para os grandes romances, mas que a gente possa entender o verdadeiro amor, o sentimento do amor que vai se ampliando, que vai nos capacitando a amarmos uns aos outros, nos capacitando a amanhã na perfeição, sendo co-criadores do Pai, a sua imagem e semelhança, a amarmos em plenitude, sem nenhuma alteração, como esses espíritos já elevados, que nos amam não pelo bem que fazemos, nos amam porque nos consideram verdadeiros irmãos, que sabem que amanhã estaremos também ao lado de cada um deles. Então, que neste momento, esses espíritos elevados possam nos envolver nas vibrações desse amor universal, capaz de dissipar as nossas dores, as nossas mágoas, o nosso desânimo e trazendo a nós as vibrações de bom ânimo, de saúde, que possam magnetizar as águas colocadas, transformando-as na medicação, e que todos nós possamos sentir em nosso ser, uma vez mais, esse chamado da felicidade, esse chamado do Pai. Percebermos que o Cristo caminha ao nosso lado, nos aconselhando sempre a perdoarmos, a sermos humildes, mansos, a deixarmos toda e qualquer ofensa, toda e qualquer desavença de lado. Que oremos uns pelos outros e que possamos praticar a verdadeira caridade com os nossos sentimentos, pensamentos, refletindo em nossos olhares, sorrisos, palavras e, sobretudo, em ações de muito e muito amor. Que o Pai nos abençoe
e que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Fiquemos em paz. Beijo no coração. Amo muito vocês.